Olá, uma questão que de forma prática nós podemos dizer foi reintroduzida na vida da Igreja pelo Concílio Vaticano II é a questão da consciência moral individual, ou seja, o fato de que cada ser humano, cada indivíduo, de acordo com a sua consciência, pode julgar a realidade e agir diante dessa realidade. Evidente que na doutrina da Igreja e na teologia católica, a consciência moral sempre teve um peso muito importante, foi trabalhado na patrística, na teologia escolástica. Porém, nós tivemos num período, especialmente no período pós-Concílio de Trento, quase até o Concílio Vaticano II, um amortecimento dessa ideia da consciência, de modo que os fiéis, eles praticamente seguiam aquilo que seria a pregação do clero. Na verdade, o que nós tivemos foi quase que uma condução coercitiva, porque os padres pregavam, ensinavam, ou seja, o clero quase que ditava normas morais, e o laicato não é que fazia grandes questionamentos sobre isso, simplesmente procurava seguir aquilo que os seus padres diziam. Nós talvez conheçamos pessoas mais antigas, antes do Concílio Vaticano II, que perguntavam aos padres coisas como, eu escutei, por exemplo, quantos filhos eu deveria ter, ou se ainda era necessário ter mais filhos ou menos filhos, e os padres mais ou menos regulavam isso. Quer dizer, é uma intromissão geral na vida da pessoa, do ser humano. E o concílio retoma a ideia da consciência moral, ou seja, a consciência é o núcleo, é o sacrário do ser humano, onde somente a pessoa e Deus próprio têm acesso. E essa consciência, se bem formada, se reta, ela é capaz de aderir ao bem e de opor-se ao mal. Aí vem uma questão que hoje se bate muito. Muito bem, mas o que é uma consciência bem formada? Porque a missão da igreja é formar consciências. Estamos no período, por exemplo, político, eleitoral, logo mais, temos que formar consciências para que os católicos possam escolher conscientemente aquele que vai conduzir a nação, não apenas os católicos, mas a nação, de acordo com os critérios da doutrina social da igreja. Ora, alguns fazem uma confusão entre formação da consciência e adestramento da consciência. São duas coisas diferentes. Quando a gente usa a palavra adestrar, imediatamente vem em nossa mente a ideia dos animais que nós adestramos, domesticamos e adestramos. Quer dizer, quando nós temos um cãozinho adestrado, nós temos um cãozinho que faz aquilo que nós mandamos, porque nós o ensinamos a repetir aquilo. Alguns dentre nós, e falo aqui entre nós, padres e também até mesmo do clero da ordem episcopal, dos bispos, pensam que a formação das consciências significa adestrar os fiéis a obedecerem tudo aquilo que nós dizemos que é correto e aquilo que não deve ser feito, dizemos que é errado, enfim. Praticamente tentamos adestrar as pessoas para que elas sigam aquilo que nós ensinamos. Isso é um adestramento. A pessoa, em última análise, não tem liberdade para decidir por si própria. A formação da consciência é diferente. Quer dizer, eu tenho que lembrar que cada ser humano é um mistério da presença de Deus também. E que o Espírito Santo fala com essa pessoa diretamente na sua consciência. O que eu devo fazer é ajudar a pessoa a conhecer o Evangelho de Jesus, ou seja, o que nos diz, o que nos ensina a palavra de Deus, indicar a ela quais são os critérios que a doutrina da igreja nos dá, para que ela, na sua liberdade, possa decidir. Mas eu não posso adestrar uma consciência, eu tenho que ajudar a formar a consciência. São duas coisas diferentes. Um exemplo muito claro que eu tomo sempre é, em 2018, o Papa Francisco fez uma mudança no catecismo da igreja em relação à questão da pena de morte. Antes dessa mudança, eu e tantos outros padres, teólogos e mesmo leigos já se colocavam contra a ideia de que nós poderíamos defender moralmente a pena de morte. Conscientemente estávamos contra essa visão que ainda era doutrina oficial e que hoje não pode mais ser defendida. Quer dizer, a ideia de que nós podemos eliminar a vida não é mais possível de ser defendida moralmente segundo a igreja, que até 2018 permitia. Então,
a minha consciência, de acordo com os valores evangélicos, e mesmo com a doutrina da igreja, não me permitia mais compreender a ideia da pena de morte, que hoje, graças a Deus, foi abolida no pontificado do Papa Francisco. Então, a liberdade de consciência é a capacidade que eu tenho de, a partir dos critérios evangélicos, decidir aquilo que fazer diante da realidade, em questões concretas. Ajudemos o nosso povo a formar a sua consciência a partir daquilo que Jesus nos disse e a partir daquilo que a igreja nos coloca como critérios, mas não permitamos que as pessoas tenham as suas consciências adestradas.